Aulas dinâmicas, mapas mentais, quadros organizados e aulas interativas. Aqui, construímos seu sucesso. Biomáximo, DNA da aprovação. Por isso, a certeza do melhor. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos, sejam novamente bem-vindos aqui mais uma aula de Geografia, Pré-PAS, SASE, segunda etapa. Vocês que estão acompanhando comigo essas aulas, a gente está fazendo aí uma mescla de temas relacionados aos dois pleitos, tanto da Unimontes como com a Federal de Diamantina. Eu sempre tenho comentado também, no transcorrer dessas aulas, a necessidade é que vocês façam treinamento, viu pessoal? Muitas questões, resolvam várias provas, as provas anteriores, anotem as dúvidas, anotem aquelas situações que porventura vocês ali ficaram meio enrolados, não souberam responder, para que a gente possa auxiliá-los aqui na nossa plataforma que você tem de monitoria. Então, façam os exercícios, façam alguns resumos de alguns temas. Como eu combinei com vocês na semana passada, essa aula de hoje a gente vai corrigir algumas questões do material que vocês receberam. Eu sugeri que vocês baixassem esse material, fizessem download dele, guardassem nos seus arquivos. Quem puder fazer a impressão é melhor. Então eu separei algumas questões para que a gente possa corrigir e aí aprofundar um pouco mais em alguns eixos, em algumas situações. A prova da Unimontes é uma prova que não tem muita profundidade, diferente da prova que você tem de Diamantina, que ela traz temas muitas vezes um pouco rebuscados, transversais. A prova da Unimontes não, uma prova mais limpa, né? Uma prova que não tem não traz pegadinhas, então uma leitura tranquila, você acaba por resolver facilmente as questões que aparecem para vocês. Saiu nessa semana, né, que passou, aí então o manual do aluno, quem não acessou ainda o manual do aluno da Unimontes já está disponível para que você possa fazer a leitura, tem muitas informações, as pequenas mudanças que aconteceram. Então, baixe o manual, olhe lá os conteúdos, inclusive, gente, para você ir olhando ali, né, os conteúdos que você está estudando na sua escola, os conteúdos que você está aí estudando no dia a dia e ainda os conteúdos que a gente está revisando e, ao mesmo tempo da revisão, a gente está tratando desses conteúdos com alguns exercícios. Então, aqui hoje, nós vamos trabalhar algumas questões, né, do material que vocês receberam. Nesse primeiro momento aí, eu peguei a questão logo de cara, né, do material de vocês, da página que inicia a Geografia. Então, a questão número 1. Por que eu peguei essa questão aí? Porque ela trata de forma implícita do espaço brasileiro, mas naturalmente de uma regionalização da América. Mas que tem algumas situações que a gente pode aproveitar, né, para análise aí, então, no contexto brasileiro, já que a prova da segunda etapa de Diamantina, ela recorre em alguns momentos também em conteúdos lá da primeira etapa. Então, olha bem o que a questão está tratando, gente. Bem fácil, né? Faz a leitura lá, vai ficar tranquilo de você ver a opção. Pela sua extensão, a posição, a América do Sul apresenta uma variedade de paisagens naturais. É característica natural da América do Sul a existência de. Então, professor, eu esqueci um pouco da América do Sul, né? Como é que eu faço aqui nesse caso? Bom, se você pode aí imediatamente olhar as opções, mas quem tem dúvida, pega lá um materialzinho, pega um atlas, pega um mapinha que você tiver, para você ver o que acontece na América do Sul, considerando as suas feições naturais, tá bom? As feições naturais. Inclusive, eu vou fazer um esboço aqui no quadro, só para a gente entender um pouco dessa realidade do espaço natural da América do Sul. De forma aqui que eu vou fazer meio que uma anamorfose, né? Quando você pega lá o território da América do Sul, então o que a gente vai encontrar, né? Nós vamos encontrar uma situação mais ou menos assim. Aqui você vai ter a linha do Equador, aqui você vai ter o Trópico de Capricórnio, tá, gente? Então aqui, ó, a linha do Equador, aqui o Trópico de Capricórnio, aproximadamente 23 graus. Então, diante disso, ó, você tem um cenário da América do Sul. Um detalhe aqui, ó, que a gente pode trazer, desse lado de cá, ó, o que você tem aqui? Olha, gente, você vai encontrar o Oceano Pacífico, né? Aqui você vai ter o Pacífico, desse outro lado aqui você vai ter o
Atlântico, olha lá, ó. Então fica fácil de você aí pensando um pouco sobre essa realidade. O Pacífico está aqui, o Atlântico, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio. Vamos lembrar que aqui você tem um espaço, né, relativo ao Brasil. Muito bem, o que ele está passando lá logo na opção da letra A? Áreas sujeitas a abalos sísmicos nas porções setentrional e oriental. Olha um pouquinho de cartografia aí, pessoal. Setentrional e oriental. Ah, professor, o que é setentrional? Setentrional é norte, né, pessoal? E oriental você tem a leste. Então ele está falando que nessa parte mais ao norte da América do Sul, né, você tem alguns sismos, da mesma forma na porção leste. Então está errado, né, gente? Porque esses sismos, eles não acontecem aqui na parte norte, muito menos na parte oriental. Então nós não podemos ali optar pela chamada opção A, tá, gente? Não tem como fazer isso. Então atenção lá. Rios que drenam, né, a vertente do Pacífico mais caudalosos e extensos do que aqueles que desaguam no Atlântico. O Pacífico está de cá, o Atlântico está de cá. O que ele está falando? Que os rios que escorrem para cá, ó, que vêm em direção ao Pacífico, são rios normalmente caudalosos, de grande vazão, né? Diferente de cá. Outro erro, a maioria dos rios que nós temos, né? Olha bem, vou até fazer aqui um desenhozinho ainda, ó. Aqui eu tenho aqui um sistema de cordilheiras, né? Então, olha bem, os rios, eles nascem aqui nessa encosta dos Andes e escorrem para cá, boa parte. Aqui você tem o rio, por exemplo, o rio Amazonas, né? Aqui a vertente do Prata. Vamos encontrar as bacias do interior do Brasil que todas drenam, todas escoam para o Atlântico. A opção que você tem ali da letra B não condiz com isso, né? Então também não podemos marcar a letra B. Vegetação de pradarias na porção norte e de coníferas no sul. Ele está falando que essa parte norte aqui é pradarias. Gente, aqui é a linha do Equador, aqui você tem Venezuela, Colômbia, o Brasil. Nós temos aqui um domínio florestal, ó. Nós temos um domínio florestal, uma floresta equatorial, tropical, que é a floresta amazônica. Você pode até encontrar alguns grupos de coníferas aqui embaixo, né? Na parte mais ao sul, como ele está falando. As coníferas, aquelas formações em pinheiro. Mas pradarias aqui não. Ah, professor, onde eu encontro as pradarias? Nas regiões aqui da Argentina, alguns trechos da Argentina, do Uruguai, algumas feições no Rio Grande do Sul, que nós chamamos de pampas no Brasil, mas aqui ao norte não. Então, portanto, a letra C também não podemos marcar. Maciços antigos no centro-leste, planícies sedimentares no centro, dobramentos modernos no extremo oeste. Olha bem, então ele está falando que nesse centro da América do Sul, né, do centro-leste, daqui para cá, né, planícies sedimentares mais ao centro, então você tem bases sedimentares, né, e dobramentos modernos no extremo oeste. Esses dobramentos modernos aqui, pessoal, ó, é justamente a Cordilheira dos Andes. Nesse espaço aqui, o que eu tenho? Um movimento de duas placas, né? Então aqui eu tenho duas placas que têm um contato, né, de convergência. Então uma placa sobrepõe a outra, a placa sul-americana sobrepõe a placa de Nazca, que por via de regra há um soerguimento. Então esse soerguimento, ó, ele enruga aqui e produz o quê? Um dobramento moderno. Ah, professor, eu li uma questão que falava de dobramentos no Brasil. Sim, mas dobramentos antigos, tá? Então, os maciços antigos são áreas consolidadas, cratônicas, principalmente do território brasileiro. Algumas áreas do território brasileiro, da porção mais ao norte, aqui, por exemplo, a região de Minas Gerais, algumas áreas centrais. Nós temos no território brasileiro, principalmente, a base sedimentar. Inclusive essas áreas sedimentares datadas de períodos diferentes, de momentos diferentes. Nós temos aqui ambientes sedimentares da era Mesozoica, no final da Paleozoica, entrando para a Mesozoica, da era Cenozoica, mas nós temos, né? Então, essa questão aí de número 1, da página 67 do material de vocês, a letra D, a opção. Ah, professor, mas eu tenho a letra E.
clima temperado, úmido no norte, clima desértico quente no oeste e clima tropical no sul. Bom, então de trás para frente, né, pessoal? Tropical no sul, não pode. Então já vamos, né, continuar com a letra D. Clima desértico no oeste, que ele está falando clima desértico quente, nós temos um desértico, nós temos ali o deserto do Atacama, por exemplo, mas ele não é um deserto tão quente, ele está numa área de transição de um ponto tropical para temperado, tá? Então, não fica totalmente correto. Clima temperado úmido ao norte, não, aqui é um temperado, não, aqui é um clima equatorial, ou o grupo dos tropicais. Então, não tenha dúvida que essa questão aí de número 1, da página 67, letra D de dado. Viu? Demos um panorama aqui na América do Sul, né? De uma forma regionalizada, bem legal. Questão 1, página 67, a letra D de dado como resposta. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui para mim, tá? Que não vai ter problema, né? Onde você, aqui inclusive, estão, né, já adiantando ali para a gente. Vamos pegar uma questãozinha bacana agora sobre a realidade brasileira? Olha bem, se o sujeito for esperto, pelo mapa, né? Pelo mapa ele já dava lá uma matada na questão. Mas muito bem, o mapa que está apresentando lá, observe a região destacada no mapa a seguir e assinale a alternativa correta. O mapa que está aí para vocês é um mapa político brasileiro, né? Está dividido por estados e ainda subdividido por regiões. Tá? Se você pegar aí com um pouco mais de profundidade, você vai perceber. Aquela parte negrito, aquela parte destacada, é uma parte que você tem ali do sudeste do Pará. Tá? Transitando com Tocantins, o Mato Grosso, um pouquinho do Maranhão, né? Mas muito bem. Ô professor, que espaço é esse? Então vamos lá. Questão boa para estudar, né, gente? Que aí você vai olhando o mapa e tal. A área em destaque refere-se à Serra dos Carajás, no sudeste do estado do Pará. A área da serra está totalmente inserida no projeto Grande Carajás, um projeto de extração mineral em operação. Anteriormente à colonização, esse território era povoado pelos povos indígenas Carajá e Caiapó. Na letra B, ele fala o seguinte: a área corresponde à usina hidrelétrica de Belo Monte, uma central hidrelétrica que está sendo construída no rio Xingu, no estado do Pará, nas proximidades da cidade de Altamira. A área equivale ao território futuro estado do Tapajós, que devido à grande extensão territorial do Pará, tem sido um dos argumentos utilizados para uma divisão desse território e a consequente formação de 2 novos estados. Além do atual Pará, os estados futuros, né, segunda opção, Tapajós e Carajás. O estado de Tapajós terá 722 mil quilômetros quadrados, sendo, portanto, mais extenso. Apesar de compreender a maior área do Pará, essa região é a menos populosa, cerca de 1 milhão de habitantes. Sua capital será a cidade de Santarém. Essa região apresenta pouco desenvolvimento econômico, composta por grandes áreas preservadas e muitos rios. Professor, olha, uma questão dessa parece que está tudo certo, né, gente? Mas aí tem algumas informações que normalmente a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Uma questãozinha bem encardida, viu? Eu gosto de brincar, né? Questão encardida aí, porque o sujeito tinha que conhecer dessas particularidades. Mas olha, vamos aqui pegar aleatoriamente algumas opções. Eu vou pegar aleatoriamente a letra B, para descartar para vocês, olha. A área corresponde à hidrelétrica de Belo Monte. Belo Monte não fica ali, gente. Belo Monte fica mais acima um pouco, né? Então, quando ele coloca construída, considerando que eu não pus data na questão, né? Belo Monte praticamente foi construída no rio Xingu, no estado do Pará. Altamira, a hidrelétrica de Belo Monte, não, ela fica mais acima. Então, praticamente é uma área que não pertence a essa região do Carajás. Então, está errado, né? Então, não pode. Então, eu já descartei a letra B. Aleatoriamente, vamos pegar aqui, então, a letra C. Vamos na letra C, gente? A área equivale ao território do futuro estado do Tapajós. Ixi, aí agora lascou, professor. Eu não sei o que é isso, não. Gente, está errado, sabe por quê? O estado do Pará, vamos fazer aqui um esboço novamente. Aproveitar que está. Aqui dá. Olha bem, quando eu pego aqui o estado do Pará, né? Vou fazer aqui como se fosse um quadradinho. O estado do Pará. A área que está pintada aí é essa, ó. Né? Só que a proposta do Tapajós é como se fosse aqui.
Professor, o que é isso? Criação de um Estado? Gente, no Brasil, nós temos mais de 18 projetos tramitando no Congresso brasileiro de a criação de novos Estados. O Brasil, se nós entrássemos na onda de criar novos Estados, o Brasil teria aí praticamente o dobro de Estados que nós temos. Tá? Muitos projetos estão parados no Congresso, alguns não foram adiante, né? Alguns nem chegaram no Congresso, eles estão discutindo no âmbito do Estado. E no estado do Pará, assim como o estado do Amazonas, que são dois estados grandes, já não é de hoje que eles discutem aí a redivisão desses estados. Até em Minas Gerais, aqui a gente tem, né, um projeto aí do norte de Minas, a região do Triângulo, a região do Sul, também temos projetos dessa natureza, né? Mas particularmente ali, a criação do estado do Tapajós ficaria mais a oeste, diferente da área que está pintada lá para vocês. Então não poderia. Ainda mais ele está falando assim, ó, futuro estado do Tapajós, que devido à grande extensão, tem sido um dos argumentos utilizados na divisão do território. Os argumentos que utilizam são políticos, tá, gente? Não é em função da extensão. E a criação de 2 novos estados? Sim. Na realidade, o Pará teria no projeto 3 estados. O atual Pará, que ficaria só com essa parte aqui em cima, ó, o Pará ficaria ali, e aqui embaixo ficaria o estado do Carajás, de fato. Então, só que a área aí não pertence, então não pode ser a letra C. Aí o cara já está meio enrolado, né? Então eu vou pegar a letra D, gente, será que é essa? Vamos lá? O estado do Tapajós terá 722 mil quilômetros quadrados, sendo, portanto, o mais extenso. Aí já comprometeu, o mais extenso, esse mais extenso do Brasil, o mais extenso da região, não pode. Então fica errado. População cerca de 1 milhão, é 1.300.000. A capital seria Santarém? Seria. Mas eu não posso marcar a letra D, não é por causa das informações que estão corretas, mas é porque o espaço não é do Tapajós. Então você não marcaria. Então vai sobrar quem para a gente? A letra A. Então a questão aí de número 3, da página 67, é o estado, a área pintada refere-se à Serra dos Carajás. Essa região aqui, ó, né? É uma serra onde nós exploramos muito minério historicamente e que foi implantado um projeto pelos militares, o projeto ali então do Grande Carajás, explorar minério de ferro, bauxita, manganês, um projeto que foi ali então implantado pelos militares, comandado, orientado principalmente pela ex-estatal Vale do Rio Doce, onde esses minérios escoam e vão em direção, boa parte, ao exterior, passando por uma composição ferroviária que também ali é administrada pela Vale do Rio Doce. Então, nesse caso, essa área era ocupada anteriormente por várias tribos, mas principalmente pelos povos Carajá e Caiapó. A letra A. Percebam que se você tivesse que marcar, na dúvida, a C e a D, praticamente elas, né, já tinham te eliminando, porque ali não é a região do Tapajós. Mas é uma questão muito especial, né, muito particular, muito pontual e que normalmente pode deixar algumas pessoas enroladas. Então, o que eu tenho ali? A letra A, na questão de número 3, da página 67 do material de vocês. Beleza, gente? Se tiver dúvida, manda aqui pra gente, né? Que aí nós vamos equacionando isso aí. Vamos pegar mais uma? Olha só que beleza pra gente estudar. Parece simples assim? De fato, ele é simples, né? Uma questão bem modelo em montes, olha lá, tranquilo. Sobre as bacias hidrográficas brasileiras, afirma-se que a bacia amazônica de regime pluvial e nival é a maior do Brasil. A característica climática semiárida inviabiliza a geração hidrelétrica da bacia do São Francisco. A maior produção hidrelétrica brasileira é verificada na bacia do Paraná. A expansão da soja tem impactado os rios da bacia do Paraguai. A maior ilha fluvial do mundo, a do Bananal, encontra-se no interior da bacia do rio Parnaíba. Para a gente responder essa questão, eu vou aqui facilitar para vocês esse mapa, né? Pode abrir tudo aí, Gabriel, para os meninos darem uma olhada nesse mapa das bacias hidrográficas. Olha, gente, que mapa legal. Vocês podem baixar aí também depois, né? As bacias hidrográficas brasileiras, que a Agência Nacional de Águas também gosta de dividir, né, como rede, né, todo um sistema de rede hidrográfica no Brasil. E ali está numerado essas bacias, do número 1 ao número 8. Aquela enorme bacia 1, a bacia amazônica, né, que está falando lá na questão, é uma bacia que não é puramente nacional, tem águas que drenam, né, outros países, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, parte das Guianas, Guiana Francesa, Suriname, e ali você tem rios que vertem, né, da área dos Andes. Olha lá, hein? Passa por uma área muito grande, né, vários rios drenam essa região, onde nós temos o quê? Uma área de clima equatorial.
A bacia 2, Tocantins-Araguaia, né? O Araguaia, ele nasce na região do Mato Grosso, encontra ali quase que no estado de Goiás, junto com o Tocantins, encontra com outro rio, eles vão juntar e escoar em direção à região mais ao norte. Uma bacia grande também, né? Puramente nacional. É a maior bacia puramente nacional brasileira, é do Tocantins-Araguaia. A bacia 3, a bacia do Atlântico Norte e Nordeste, que tem rios como o Parnaíba, por exemplo, Rio Açu, que são rios importantes ali do Nordeste. Nós temos a bacia 4, que é a bacia do São Francisco. Olha que interessante, gente, a Unimonte sempre gosta de cobrar essa bacia, né? Drenando Minas, a Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas. Olha lá, naquele verdinho mais claro, né? A bacia de número 5, do Atlântico Leste, com rios muito importantes, como Paraíba do Sul, como o Rio Doce, como o Rio Jequitinhonha, Rio de Contas. Muitos rios importantes, mas completamente autônomos, independentes, né? Que cortam várias áreas de ocupação e de exploração. A bacia do Rio Paraná, que ali ela está conjugada, né? Eles uniram ali no mapinha a bacia do Paraná com a bacia do Rio Paraguai, formando ali como se fosse uma bacia só, mas eu colocaria ali um 6-1, 6-2, a bacia do Paraná junto com a bacia do Rio Paraguai, porque a bacia do Paraná tem águas que nascem em Minas Gerais, né? Principalmente escoam para São Paulo e o Paraná, e recebem águas que vêm do Rio Paraguai. A bacia 7, ali aparece a bacia do Rio Uruguai, que ela vai encontrar com as águas que vêm do Paraná, junto com o Paraguai vai formar a bacia do Prata, uma enorme bacia. E a bacia 8, a bacia do Atlântico Sudeste. Você tem Rio Jacuí, Rio Iguaçu, por exemplo, rios importantes que drenam ali naquela parte mais embaixo do Rio Grande do Sul, na área que você tem Lagoa dos Patos e Mirim. Diante do mapa, olha como é que ficou fácil responder a questão agora, né? Então, como é que nós vamos daí? Bacia Amazônica, regime pluvial. Professor, o que é pluvial? Chuvas, gente. E nival, neve, né? Então, a bacia amazônica é uma bacia de regime misto que a gente fala. Uma parte da bacia amazônica, os rios nascem na região dos Andes, quando a neve derrete, né? Então ela aumenta de vazão, por isso que é nival, né? E é a maior bacia que você tem do Brasil, é a maior bacia hidrográfica do mundo em termos de perímetro, né? Muito bem, então o item 1 está correto. A característica climática semiárida inviabiliza a geração hidrelétrica na bacia do São Francisco. Vocês viram no mapa que a bacia do São Francisco ela drena ali Minas Gerais, drena uma parte da Bahia, uma parte de Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Mas não significa que toda a bacia do São Francisco está no clima semiárido, né? Ele nasce no tropical de altitude, passa por um tropical semiúmido, passa por uma área do tropical semiárido, vai ao tropical modificado. Então, gente, está errado o item 2, né? Nós temos complexos energéticos na bacia do São Francisco. Três Marias aqui em Minas Gerais, Paulo Afonso, na região que você tem do Nordeste, Sobradinho, são várias as situações. Então, o item 2 está errado, né? A maior produção hidroelétrica brasileira é verificada na bacia do Paraná. É verdade, é onde você tem o maior potencial instalado brasileiro, inclusive com vários complexos, né? Urubupungá, Jupiá, Ilha Solteira, a maior usina já projetada e construída no continente americano, a segunda maior do mundo, que é Itaipu, né? Então o item 3 está correto. A expansão da soja tem impactado os rios da bacia do Paraguai, sim, na região do Centro-Oeste, na periferia do Pantanal, então o item 4 está correto, né? A maior ilha fluvial do mundo é a do Bananal, correto, né? Encontra-se na bacia do rio Parnaíba, está errado, né? Então a ilha do Bananal, ela fica ali justamente no rio Araguaia, tá? E não na Araguaia, na bacia do Tocantins, né? Araguaia, então ela não fica no rio Parnaíba, o rio Parnaíba está lá no Nordeste. Portanto, você tem o item 1, o item 3 e o item 4, letra C de casa, a resposta a ser marcada nessa questão. Viu aí, gente? Conhecimentos gerais sobre o Brasil, né? Bacias hidrográficas. Vamos passar para mais uma? Vamos embora. Olha que questão conceitual agora. Conceitual é porque a prova de segunda etapa de Diamantina traz alguns conceitos. E o conceito que eu trouxe hoje para vocês, ou os conceitos, tem a ver com o quê? Mobilidade. Migração, tá? A urbanização trouxe um desafio crescente ao poder público. Como trazer diariamente pessoas de bairros distantes para o centro da cidade e levá-los de volta? Como fazer isso? A resolução desse problema é a solução para o movimento migratório conhecido como transhumância, êxodo rural, imigração ou pendular.
Mas olha, antes que a gente faça aí, vamos olhar um mapinha que eu trouxe para vocês? Pode abrir tudo aí, Gabriel. Olha que interessante esse mapa, né? Eu trouxe para vocês um processo para entender o conceito de migração chamada diária. É um movimento frenético, gente, que se estabelece, né, dentro de uma área metropolitana, semi-metropolitana. Nesse caso, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo uma área dos municípios que concentram, né, aí a cidade do Rio de Janeiro. Então você tem toda essa área aí que permeia a região da área metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Você vai pegar desde Mangaratiba até a região de Saquarema, pegando vários municípios. E percebam o deslocamento, né? Intensidade, índice de integração, intensidade relativa absoluta, intensidade total de pessoas. Nesse mapinha, nós percebemos, inclusive, as movimentações constantes aí. Constantes que ocorrem numa área metropolitana como essa aí que vocês estão percebendo relacionada à área metropolitana do Rio de Janeiro. Que ela abriga, inclusive, né, uma série de equipamentos, uma série de atributos. Então, pessoal, quando você analisa, né, o conceito de migração pendular, o pendular, né, é um movimento que você tem, tá? É um movimento que você tem diário, tá, gente? Vai e volta, vai e volta. E por que a questão trouxe o questionamento sobre um problema para o poder público, para então os gestores dos municípios? Porque você tem que criar uma infraestrutura de deslocamento para essas pessoas. Então, mecanismos de transporte eficientes, ágeis, né, que normalmente possam fazer essa interação, essa integração de uma forma mais qualitativa, não é isso que acontece. Ah, professor, o que poderia ser feito, como no caso do Rio de Janeiro? Eles tiveram várias situações, os corredores, né, de trânsito, a questão metroviária, os trens suburbanos, são formas para tentar escoar ou dar um dinamismo para o deslocamento das pessoas, que nem sempre é fácil, né? Então, olha bem, voltando agora, a resolução desse problema, né, é a solução para o movimento migratório conhecido como a transumância. Não, a transumância, gente, olha um conceitozinho, tem a ver com o que, professor, essa expressão? É um movimento, gente, sazonal, com período temporal mais elástico. A transumância, alguns conhecem também, né, como a questão de migração sazonal, porque ela tem a ver com períodos de safra ou com alguma atividade que você tem um elemento temporal diferente. Eu gosto muito de mudar essa situação conceitual, que o pessoal só lembra de prática agrícola, né? O sujeito que vai fazer a colheita e tal. Eu gosto muito de pensar sobre o turismo, porque o turismo, em qualquer lugar do mundo, ele tem aqueles momentos de maior intensidade. A Europa agora, que está no período de outono, mas o verão europeu é muito mais movimentado naturalmente do que o inverno. As temporadas que você tem de verão. Então você cria um fluxo diferente. Num país que não tem tantas variações, pode ser que o turismo você não venha perceber isso, o que chama de alta estação. Mesmo assim existe. No caso brasileiro, né, o nosso verão é muito mais movimentado, que a gente tem a primavera, o verão, o início do outono. Tá? O êxodo urbano seria um processo migratório da saída da cidade. Olha. Então o êxodo urbano é o esvaziamento da cidade, não é o caso. A palavra emigrar é o ato de sair. Normalmente isso está vinculado à saída de um país ou de uma nação diferenciada. Portanto, a questão 18 da página 72, bem um modelinho ali da Unimontes, né? Pendular. Olha lá, um movimento pendular, que é esse movimento frenético, constante, que você tem diário, né? E que normalmente cria dificuldades para o poder público na maioria das vezes. Olha aí então outro mapinha, né? Sobre a questão dos movimentos sazonais que eu falei com vocês. Olha lá, mapinha legal, ó, a temporária, a transumância, chamada de migração sazonal, né? Normalmente está associada a atividades agrícolas como plantio e colheita ou outras situações. O exemplo aí, os trabalhadores rurais do Agreste para a zona da mata, para fazer o corte da cana, sempre foi uma situação muito repetitiva, viu, gente? Sempre apareceu muito isso na prova aí, tá? Só para fechar aí a última questão. Lembrando, então, questão 18, página 72, letra D de dado. Vamos pegar uma questão muito legal, também aí que eu trouxe para vocês, que envolve urbanização, trazendo a realidade de Brasília. Vamos abrir aí essa tela para a gente ver que legal. Ah, professor, o que a gente está vendo ali? Observe a figura
do projeto do Plano Piloto de Brasília e assinala a alternativa correta sobre o processo histórico de transferência da capital brasileira em diferentes momentos. Olha, quem conhece Brasília, né, capital federal, já deve ter, né, já foi a Brasília, deslocou pela cidade, viu como é que a cidade tem um trajeto diferente, né? Tem uma dinâmica diferente. Olhando ali, você parece a figura de um avião, as asas do avião, né? A cauda do avião, a parte que você tem ali do comando, que a gente chama de plano piloto, né? Então você tem a asa norte, a asa sul. Então o projeto de Brasília, né, pessoal, foi aí pensado, discutido, principalmente com o Oscar Niemeyer, né, e o Júlio Costa, que pensaram muito sobre esse projeto. Então, na época em que você tinha o final dos anos 50, entrando para os anos 60, o Brasil passava por uma efervescência política e mais adiante econômica, onde se estabeleceu Brasília, dentro do estado de Goiás, criando o Distrito Federal, ou seja, Brasília e as cidades satélites. Então, essa cidade foi totalmente planejada, né? Ela surgiu planejada, foi edificada no prazo, quer dizer, um curto espaço de tempo, no início dos anos 60 já tinha sido inaugurada. Então vamos pegar aí o que as opções têm trazendo para a gente sobre Brasília. No século XX, o país teve sua capital transferida por 2 vezes. No primeiro momento, de Salvador para o Rio de Janeiro, e no segundo, para Brasília. Nas 2 ocasiões, isso ocorreu como resultado de movimentos emancipacionistas de ruptura política. Bom, está errado, né, pessoal? Porque a transferência de Salvador para o Rio ela aconteceu lá no século XVIII, não no século XX. Então já está errado, né? Então toda uma questão que envolveu ainda a ideia da transferência para o Rio de Janeiro, porque a ideia do desenvolvimento da mineração em Minas colocava ali o Rio de Janeiro, né, a capital, monitoramento, a fiscalização daquele fluxo em relação à mineração do estado de Minas. Então, a letra A, vocês não poderiam marcar nesse sentido. A transferência da capital brasileira de Salvador para o Rio de Janeiro resultou principalmente do processo de independência política em 1822, com a conotação de elemento subversivo da ordem colonial. Também não, porque a transferência aconteceu no século XVIII, 1822, século XIX, então não se apresenta como correta. A transferência da capital para Brasília traduziu a plataforma política do nacionalismo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek e concretizou as estratégias das elites políticas e econômicas brasileiras em distanciar a administração federal das grandes aglomerações urbanas do Sudeste e, portanto, das pressões políticas dos diversos setores sociais. Gente, olha bem, como a questão foi montada, questão página 73, questão 19, o projeto foi de JK. Claro que o JK não ia colocar essa questão da elite. O que ele justificava? Vou levar Brasília para uma parte mais central do país para tentar uma interiorização ou integração do território brasileiro. O discurso era esse. Vamos integrar mais o território brasileiro ao levar para uma parte mais ao centro, né, dentro de um contexto geodésico, né, mas a parte mais central do país. Inclusive, as rodovias federais que originam em Brasília, né, elas vinculam as capitais. Vai ao Belém, né, vai ali então a Cuiabá, Campo Grande, até Goiânia, que é pertinho, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Então as rodovias são criadas, são chamadas rodovias radiais, né, partindo todas de Brasília. Por isso que elas chamam BRs, né? BR significa Brasil Rodovias, né? São rodovias federais. E todas que partem de Brasília, federais, começam com 0, 010, 20, 30. Aqui em Minas a gente conhece a 040, né? Que ela vai até o Rio, pega Belo Horizonte. Então, o JK tinha essa ideia. É claro que houve uma crítica muito grande naquela situação. Ah, não, isso é para afastar das manifestações, as elites políticas ficam distantes dos grandes eventos, né? De fato, para o momento, isso foi uma consequência. Está correto, né? Então, isso representou essa realidade aí na transferência de Brasília no início dos anos 60. Está correto a letra C. A ocupação histórica, humana e econômica do Plano Piloto de Brasília permitiu a redução das disparidades socioeconômicas existentes entre as diferentes regiões brasileiras e também daquelas no interior da própria capital federal. Olha, gente, infelizmente, o projeto que se estabeleceu no pensamento do mineiro JK, ele não conseguiu, né, no seu curto espaço de mandato, ele não conseguiu reduzir essas diferenças, que a questão fala das disparidades.
Muitos dos grandes projetos brasileiros, né, têm esse discurso, esse pano de fundo de reduzir, atenuar as diferenças, mas na prática isso não acontece. Nós estamos aí findando, né, a segunda década do século chamado 21 e as diferenças perpetuam, continuam. O nosso processo urbano é desigual, o nosso processo industrial é desigual, a nossa dinâmica social é muito diferente, né? Então, a letra D não está correta porque essas diferenças, essas disparidades continuam, né? E não precisa ir adiante não, você não precisa ir no Nordeste. Dentro da própria área do Distrito Federal há muitas diferenças. Portanto, a questão da página 73, questão 19, letra C de casa, a resposta correta a ser marcada. Vamos aqui mais uma questão, né? Onde, nessa questão da página 24, da página 74, a questão 24. Então, página 74, questão 24. Leia o texto a seguir. É possível identificar no Brasil vários municípios cuja urbanização se deve diretamente à expansão da fronteira agrícola moderna, formando cidades funcionais ao campo, denominadas de cidades do agronegócio. Então aí, um artigozinho produzido, né, sobre o processo de expansão territorial brasileira. Bom, a questão, gente, ela invoca o agronegócio. A atividade agrícola brasileira, muito aparelhada pelas grandes companhias, pelos grandes latifundiários, via de regra produtivos, onde o Brasil expandiu a sua produção agrícola, principalmente em direção ao centro-oeste. Mas vamos ver o que a questão pede para que a gente possa aprofundar ainda mais essa observação. Sobre a expansão da fronteira agrícola moderna e o surgimento das cidades do agronegócio, assinale a alternativa correta. Cidades do agronegócio é como se você tivesse uma referência piloto, né? Uma área de suporte, uma área que você tem aporte de várias situações. A expansão da fronteira agrícola moderna e a criação das cidades do agronegócio ocorreram a partir de 1970, com a incorporação das terras do Cerrado, impulsionada por políticas públicas voltadas à ocupação de terras e ao desenvolvimento local. A fronteira agrícola moderna e o aparecimento de cidades do agronegócio estão associadas às políticas do governo Vargas direcionadas à agricultura, com a criação de 1951 do Sistema Nacional de Crédito Rural. A fronteira agrícola moderna e o aparecimento das cidades do agronegócio ocorreram após investimentos dos Estados Unidos na década de 50 em território brasileiro para a produção destinada à exportação. As cidades do agronegócio estão localizadas predominantemente no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estados onde ocorreu a expansão da fronteira agrícola moderna a partir da década de 60. De trás para frente, a nossa análise, né, a letra D, nós vamos descartar. Por quê nós vamos descartar a letra D? Porque ele está falando que ali o agronegócio está centrado na região sul. E, na realidade, esses três estados constituíram uma área de saída de indivíduos indo em direção à expansão agrícola do centro-oeste. Então, a expansão da fronteira agrícola se dá em direção ao centro-oeste, inclusive por alguns indivíduos que saíram da região sul. Então, a letra D já está descartada. A letra C já vou descartar por causa da questão do investimento dos Estados Unidos. Isso não aconteceu. Nós tivemos investimentos em várias áreas, mas não obrigatoriamente dos Estados Unidos. Várias empresas de vários países, de produtores nacionais, então isso aí também está descaracterizado. A letra B, ele está falando que foi nos anos 50. Essa expansão e a lógica do agronegócio, gente, se dá após os anos 60, entrando para os anos 70. Então isso não aconteceu no governo do Vargas, na letra B, então está descaracterizado. E o que fica então? A letra A, que nos ajuda a entender a dinâmica da fronteira agrícola brasileira em direção ao centro-oeste. Hoje, uma região que representa bem o agronegócio brasileiro é a região centro-oeste. O estado do Mato Grosso do Sul, parte de Goiás, com o cultivo da soja, com as áreas que você tem de pecuária extensiva, com a criação de gado, voltado principalmente para atender uma demanda internacional. E aí algumas cidades, viu gente, dessa região se materializaram como as cidades do agronegócio. Se você pegar as duas capitais, Campo Grande, Cuiabá, né, se você pegar ali outras cidades que ficam distantes, é verdade, elas se materializam como essas áreas polo, essas áreas de referência ali para essa expansão. Inclusive avançando sobre o Cerrado, né? O chamado Polo Noroeste, um projeto de expansão ao oeste brasileiro, entendendo essa dinâmica do setor agrícola brasileiro.
Então hoje nós corrigimos algumas questões do material de vocês, iniciando com a questão número 1, passando aí por várias questões aleatórias, chegando na questão da página 74, a questão 24 da página 74. Façam os exercícios, olhem os gabaritos, confiram. Se tiver dúvida, manda aqui pra gente. Tá? Na sequência das nossas aulas, eu vou tratar de temas, vou trazer outras questões. Aí, quando eu tiver que fazer algumas questões do material de vocês, faremos como hoje, né? Vamos dar lá a página, vamos dar a questão para a gente corrigir e prepará-los para esses dois concursos. Ok, pessoal? Um abraço para todos, um grande abraço. Fica com Deus aí, todo mundo. Tchau.